Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam bem. Vamos gravar então o nosso vídeo de hoje da nossa Escola Teológica Católica. Nós vamos primeiro rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela interceda por nós também nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que você esteja bem, esteja com saúde, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar então o nosso vídeo de hoje. Hoje, gente, a gente vai estudar, entender um pouco sobre a vida de mais um apóstolo de Cristo. A igreja celebra, no dia 24, o dia de São Bartolomeu, que é um apóstolo de Jesus. E os apóstolos, gente, eles representam a igreja que Jesus fundou. Lembrando que quando Jesus fundou a igreja, Jesus fundou sob Pedro e os apóstolos. Então, é muito importante a gente saber da vida deles. Claro que a gente não sabe muita coisa, porque naquela época não tinha a facilidade que tem hoje, né? Não tinha câmera, não tinha foto, ninguém filmou. Então, era mais complicado realmente. Então, a Bíblia fala pouco deles, porque a Bíblia foi escrita para falar de Jesus, eu já expliquei isso. A Bíblia fala muito pouco sobre os apóstolos, Nossa Senhora, São José, tá? E quando fala por causa de Jesus, porque Jesus é o Messias. Então, a Bíblia não fala muita coisa. A tradição da igreja fala alguma coisinha, tá? Mas nem a mesma tradição da igreja também, nós não temos muitos dados históricos sobre a vida dos apóstolos. Aquilo que a igreja sabe, ela nos ensina, procura nos ensinar. Por quê? Para nos dar o exemplo da vida desses apóstolos. Por exemplo, todos eles morreram mártires, dando a vida por Jesus. Isso é um exemplo para nós. Todos eles preferiram morrer do que trair Jesus Cristo. Lembrando que eles viviam numa época de uma perseguição muito grande dos judeus. Os judeus perseguiam muito os cristãos. Depois, os romanos, os imperadores romanos, não é? Porque os imperadores se julgavam deuses. Então, quem não prestasse culto ao imperador era morto. Isso era a regra da época, até o ano 313, quando Constantino proibiu matar os cristãos. Por isso que muitos aí, erradamente, para querer defamar a Igreja Católica, fala que Constantino fundou a Igreja Católica. Mas não foi Constantino. O que Constantino fez, e muito graças a Deus que ele fez, proibir matar os cristãos. A partir de Constantino, os cristãos não eram mais mortos pelos imperadores, e nem pelos romanos, e nem pelos judeus, que o imperador não deixava. Tá? Então, gente, é importante a gente estudar a vida dos apóstolos. E eu sempre gosto de indicar aqui um livro sobre o tema que eu estou colocando aqui para a gente poder aprofundar. Então, eu já mostrei esse livro aqui, vou mostrar novamente. Ó. Os 12 apóstolos. Então, nesse livro tem um resumo da vida dos 12 apóstolos. Então, se você quiser adquirir aí, você pode adquirir nas livrarias católicas, para você ter um conhecimento sobre os 12 apóstolos de Jesus. Lembrando, que Jesus escolheu 12, por quê? Porque 12
era as 12 tribos de Israel, lá do Antigo Testamento, os 12 filhos de Jacó. Então, os apóstolos, eles sucedem as 12 tribos de Israel. Por isso que Jesus escolhe 12. Quando Judas morre, os apóstolos escolhem Matias para o lugar de Judas que se matou, não é? Então, hoje, nós vamos ver um pouco da vida de mais um apóstolo, São Bartolomeu, que a igreja celebra no dia 24 de agosto, ok? Nós aí já colocamos aí no nosso canal a vida de muitos apóstolos, São Pedro, nós já fizemos a vida de São Tomé, os dois Tiago, Tiago Menor e Tiago Maior, já fizemos de São João, discípulo amado, que eu me lembro foram esses que nós já falamos, né? São Filipe e São Filipe, o outro agora não me lembro, entendeu? Nós celebramos juntos, não é? Então, nós já celebramos aí bastante apóstolos, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre mais um apóstolo, que foi São Bartolomeu, ok? Então, nós vamos aí fazer um vídeo aí contando um pouco da vida dele, aquilo que nós sabemos, que não é muito, tá? A Bíblia não fala muito, a tradição da igreja sabe alguma coisa, mas também não sabe muita coisa. Então, aquilo que a igreja sabe, ela nos ensina, mas o mais importante é que ele morreu mártir, dando a vida por Jesus. E hoje está diante de Jesus intercedendo por nós. Isso é o mais importante. Né? A igreja ensina que todos os mártires, eles já vão direto para o céu. Tá? Por quê? Porque deram a vida por Jesus. Está lá no livro do Apocalipse. A igreja não tira da cabecinha dela, não. O livro do Apocalipse lá, se eu não me engano, capítulo 5 ou 6, agora de cabeça não me lembro. Tá? Mas nós vamos estudar aqui, se Deus quiser. O Apocalipse fala, né, que os mártires clamam diante de Deus dia e noite. Né? Então, quer dizer, intercedem por nós. Então, graças a Deus que nós temos lá os apóstolos, né, que para nós hoje, gente, são os nossos bispos. Lembrando que os bispos de hoje são sucessores dos apóstolos. Tá? Então, por isso que a nossa igreja, graças a Deus, já falei isso aqui, vou falar novamente. A Igreja Católica é a única que tem sucessão apostólica. O que quer dizer isso? Os nossos bispos, eles sucedem os apóstolos e o Papa sucede São Pedro. Se você for voltando no seu bispo, você vai chegar lá nos apóstolos, todos eles. E se você for chegando no Papa, você for descendo, você vai chegar lá em São Pedro. Graças a Deus. Essa é a beleza da nossa fé católica. Né? Nenhuma outra religião tem isso. Tá? E os ortodoxos também. Tá? Os ortodoxos eles se separaram da igreja, eles não obedecem o Papa, mas eles são católicos. Tá? Então, porque eles têm todos os sacramentos válidos, só que eles não obedecem ao Papa. Eles têm lá o chefe deles, que é o patriarca de Constantinopla. Por isso que o católico ele não pode ir numa igreja ortodoxa, a menos, tá? Seja em último caso, vamos dizer assim. Mas nós não podemos frequentar uma igreja ortodoxa, mas eles têm todos os sacramentos válidos. Por quê? Porque os bispos deles também são sucessores dos apóstolos, ok? Só que, infelizmente, eles brigaram com o Papa e não obedecem ao Papa. Já os nossos irmãos protestantes, eles não têm sucessão apostólica. Por quê? Porque Lutero e os reformadores protestantes, eles romperam com o Papa e eliminaram todos os bispos da sucessão apostólica. Por exemplo, o rei Henrique VIII, lá da Inglaterra, a filha dele eliminou todos os bispos que eram da descendência dos apóstolos. Tá? Então, eles e todos os protestantes, eles não têm sucessão apostólica. Então, todos os bispos, todos os pastores das igrejas protestantes, eles não vêm dos apóstolos. Por isso que eles não têm sucessão apostólica, como tem a Igreja Católica e tem, né, a Igreja Ortodoxa. Os ortodoxos são católicos, né? Eles só não obedecem o Papa. E tem algumas diferenças mínimas também de doutrina, mas eles são católicos, diferente dos nossos irmãos protestantes, que nós já fizemos aqui um vídeo sobre isso, tá? Vou voltar sobre a questão da reforma, ok? Então, gente, vamos falar então sobre o nosso assunto de hoje, que é a vida de São Bartolomeu, apóstolo de Jesus, ok? O evangelista São João é quem narra
sobre a vida, né? Um pouquinho da vida de Natanael, que significa dom de Deus. Então, ele tinha 2 nomes. Isso era comum na época dos judeus, tá? Então, Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa, ele tinha 2 nomes. Isso aí era muito comum na época dos judeus, tá? Paulo, depois virou Saulo, depois virou Paulo. Simão, depois virou Pedro, não é verdade? Então, isso era muito comum, ter mais de um nome. Por isso que o Papa também muda de nome. Né? Ele tem o nome dele, mas quando ele é ordenado, ele muda de nome. Tá bom? Então, isso é normal. Então, o evangelista São João chama São Bartolomeu de Natanael, que significa dom de Deus. Então, olha que bonito o significado do nome dele. Não é? E também Mateus, Marcos Mateus, Marcos e Lucas chamam de Bartolomeu, que significa filho em hebraico, né? Bartomei significa em hebraico, quer dizer arado ou agricultor. É o significado de Bartolomeu, ok? Então, Bartolomeu seria como um sobrenome da família dele, tá? Que ele era filho de um homem que se chamava Bartomeu, entendeu? Então, isso quem fala é São Mateus, São Marcos e São Lucas. Já São João já chama ele de Natanael, mas é a mesma pessoa, tá? Ele tinha 2 nomes, ok? E qual é o texto que fala sobre a vida dele? Nós vamos ver daqui a pouco qual é esse texto, ok? Quem narra é São João, que eu já falei, não é? E narra uma coisa interessante do encontro dele com Jesus. Ele não conhecia Jesus, tá? Quem apresentou Jesus para ele foi um outro apóstolo de Jesus, Filipe, tá? Que era amigo dele. Filipe era amigo de Bartolomeu, Natanael, tanto faz, tá? Que apresentou Jesus para Bartolomeu. Então, gente, a importância da gente ter amigos, e amigos que são amigos de Deus, né? Então, quantas vezes você, né, vai para a igreja por causa de um amigo, não é verdade? Um amigo vai, te chama e você vai, não é verdade? Por quê? Porque aquele amigo te conquistou e é amigo de Deus. Se ele não fosse amigo de Deus, ele não tinha te conquistado. Pô, eu vou acompanhar meu amigo, porque meu amigo é gente boa, não é? Deus fez coisas boas na vida do meu amigo, então eu vou seguir esse meu amigo. Então, olha a importância de se ter amigos que são amigos de Deus. Tá, gente? A gente deve, né, dizem, né, que amigos a gente deve ter poucos. Mas eu não estou falando, gente, esses amigos aí de farra, não. É isso que eu estou falando, não. Isso aí é colega. Eu não estou falando de colega. Colega é aquele que você chama para tomar, né, uma cerveja, para sair, né? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando amigo, aquele que você pode contar, né, nas horas boas, nas horas difíceis, não é verdade? O nosso primeiro amigo é Jesus. Mas a Bíblia fala que aquele que encontrou um amigo encontrou um tesouro. A Bíblia fala isso. Então, gente, se você tem um amigo que é um amigo de Deus, é bom você seguir. E esse amigo vai te levar para Deus, vai te levar para Jesus. Olha o que Filipe fez. Levou o amigo dele e apresentou para Jesus. Que tal a gente fazer isso? Se você é amigo de Deus, você trazer o seu amigo que está afastado de Deus para ele conhecer Jesus. Isso é a nossa obrigação, gente. Isso aí não é só para a época dos apóstolos, não. É para a nossa época também. Isso aí não é só para o amigo, não. É para todo mundo, para a nossa família. Não é verdade? Que tal a gente trazer a nossa família para Deus? Aquele que está afastado. Não é? Isso é nossa obrigação. Sempre com caridade, com amor, sempre propondo e nunca impondo. Chamando. Se a pessoa vier, amém. Se não quiser, tudo bem. Que a pessoa vá seguir a sua vida. Mas a nossa obrigação é fazer a nossa parte. Trazer quanto mais pessoas para o reino de Deus. Isso é a nossa obrigação, como os apóstolos fizeram aqui. Entendeu? Olha que bonito. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus de Nazaré. Filipe falando para Bartolomeu. Vem cá para você ver aquele que está lá nas Escrituras profetizado, lá no Antigo Testamento. Quer dizer, falando de Deus para ele, tá vendo?
Olha que interessante que Bartolomeu responde. Replica Natanael: pode vir algo bom de Nazaré? Por que ele fala isso? Porque Nazaré não era bem visto na época de Jesus. A terra de Jesus não era bem vista. Sabia disso? Não. Tá? Nazaré era uma pequena aldeia possuindo má fama. Olha aí, então, ela não tinha boa fama, a terra de Jesus, onde Jesus viveu. Lembrando que Jesus nasceu em Belém e depois foi morar, ele fugiu para o Egito, por causa da perseguição do Herodes, depois ele voltou para Nazaré e ficou ali, até a sua missão, até os 30 anos. Jesus ficou morando em Nazaré. Dos 30 aos 33, Jesus saiu para pregar. Então ele ficava em Cafarnaum, no lugar, na casa de Pedro. Às vezes ele ficava em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aí depois ele foi para Jerusalém, onde ele foi morto e ressuscitou. Entendeu? Mas então ele viveu a maioria da vida dele, até os 30 anos, em Nazaré, que não era um lugar bem visto na época. Ok? 14 quilômetros de Caná da Galileia, onde nasceu Natanael. Isso está lá em João 21, versículo 2. Então, Natanael, ele era de Caná da Galileia, ou seja, lá onde Jesus fez o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Está lá em João capítulo 2. Então, Natanael, ele é de lá, de Caná da Galileia, ok? E a Escritura dizia que o Messias viria de Belém, haveria forte preconceito entre Caná e Nazaré. Então, por quê? O profeta Miqueias já havia profetizado que o Messias nasceria em Belém. Mas um outro profeta, se eu não me engano, não sei se foi Oséias ou Zacarias, agora eu não me lembro de cabeça, profetizou que Jesus viveria em Nazaré, tá? E seria chamado Nazareno. Nazareno vem de Nazaré, porque Jesus viveu ali. Nasceu em Belém, de Judá. Por quê? Porque o Messias iria nascer ali, segundo a profecia de Miqueias, mas segundo uma outra profecia, se não me engano, de Zacarias profetiza que ele seria chamado Nazareno. Se não me engano, foi Zacarias ou o profeta Oséias. Um dos dois profetizou isso. Oséias também profetiza que Jesus iria para o Egito também. E de lá o anjo iria trazê-lo para Nazaré. Isso, o profeta Oséias também profetiza. Então, os profetas, gente, eles profetizaram muito sobre Jesus, né? Nós sabemos disso. Está lá no Antigo Testamento, não é? Então, os judeus, eles achavam que o Messias não poderia vir de uma aldeia tão, assim, de má fama como Nazaré, ok? Então, eles acreditavam que o Messias teria que vir da descendência de Davi, mas Jesus é da descendência de Davi. Por quê? Porque Jesus veio da tribo de Judá, da mesma tribo que era o rei Davi, entendeu? Isso, inclusive, está lá em João, capítulo 7, versículo 42. Ok? Então, gente, interessante esse primeiro encontro, né, entre Natanael e Jesus. Bartolomeu, Natanael e Jesus. Interessante que Natanael era um judeu fervoroso da lei. Ele era tipo Paulo, assim, tipo São Paulo, antes de se converter. São Paulo era um judeu que ele perseguia os cristãos. Graças a Deus, depois que ele se converteu, ele se tornou um grande cristão. Natanael também. Ele seguia ali rígido a lei de Moisés. Né? Ele era um fervoroso praticante da lei de Moisés. Não é? Cumpria fielmente a lei de Moisés. Tá? Então, o que aconteceu? Ele ficou interessado em conhecer Jesus, já que Filipe falou para ele que aquele que era profetizado desde lá de Moisés tinha chegado, então ele ficou curioso para conhecer Jesus. Tá? Então, Filipe leva Bartolomeu até Jesus, não é? E Filipe fala para ele: vinde e vede. Está lá em João, capítulo 1, versículos de 43 a 47. Esse texto, gente, depois você lê em casa, tá? Eu não vou ler agora para a gente poder ganhar tempo aqui, mas depois você pode ler aí, ok? João, capítulo 1, versículos de 43 a 47, ok?
Então, como Filipe já era seguidor de Cristo, ele queria, então, que Natanael também seguisse Jesus. Entendeu? E Natanael também, como eu falei, como ele era seguidor da lei de Moisés, ele ficou interessado, então, em conhecer Jesus e passou, então, a ser discípulo de Jesus, graças a Deus. Né? Ele passou a seguir Jesus. Depois que ele conheceu Jesus e Jesus começou a pregar, Natanael começou a ver que realmente Filipe não estava errado, que aquele ali realmente era o Messias que era profetizado desde lá do Antigo Testamento, porque ele conhecia, né? Ele era uma pessoa que era conhecedor das Escrituras, né? Principalmente do... Aliás, só existia o Antigo Testamento nessa época, né? Depois é que Jesus vai fundar a igreja, né? E vai vir o Novo Testamento, ok? Interessante esse encontro de Natanael com Jesus, não é? Antes mesmo de Natanael chegar, Jesus disse aos discípulos, aí agora Jesus falando, ok? Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Então Jesus elogia Bartolomeu. Olha aí, vou repetir. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano, ou seja, não há falsidade. Então era um rapaz que era realmente temente a Deus. Jesus não vai escolher qualquer um para ser seu discípulo, né? Então Jesus, lógico que vai escolher pessoas que ele sabe que vai dar frutos, né? Judas é um caso à parte. Infelizmente, Jesus já sabia que Jesus é Deus, não é? Mas para cumprir as escrituras, que um teria que trair, então é onde que Jesus também escolheu Judas. Mas tirando Judas, todos os outros apóstolos, gente, foram maravilhosos, né? Eles ficaram com medo, lógico, né? Quando Jesus foi preso, todos eles ficaram com medo. Só São João que ficou ali aos pés da cruz. Mas isso é normal. Mas depois que houve o derramamento do Espírito Santo ali, nossa mãe, os apóstolos foram maravilhosos, pregaram Jesus, não tiveram medo de mais nada, né? Porque antes eles tinham medo, mas depois eles enfrentavam tudo e a todos. Enfrentavam os judeus, os que morreram, deram a vida por Cristo, como eu já falei. Então, por isso que a gente deve imitar, né, a fé e a vida dos apóstolos depois das suas conversões, lógico, né? Então, Jesus, ele elogia Natanael, faz um grande elogio, e isso vem lá do Salmo 31, versículo 2. Olha o que diz o Salmo 31, versículo 2. É um elogio, não, desculpa. Feliz o homem a quem o Senhor não age, perdão. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo, ou seja, né, uma pessoa, vamos dizer assim, que vive de acordo, né, com a vontade de Deus. Interessante, é o Salmo 31, versículo 2. Como Jesus é Deus, já conhece a Bíblia de cabo a rabo, né? Então ele fez esse elogio para Natanael, ok? E Natanael fica surpreso na hora que Jesus faz esse elogio, né, para ele. Natanael fica surpreso e pergunta para Jesus. Então agora Natanael vai perguntar para Jesus: de onde me conheces? E Jesus esclarece que ele sabe de tudo. Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Olha que interessante. Isso prova a onisciência de Jesus. Isso prova que Jesus é Deus. Jesus sabe de todas as coisas. Então, Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Só Deus pode fazer isso. Então, Jesus é Deus. Tá vendo? Aqui está uma prova de que Jesus era realmente Deus encarnado, que os judeus não aceitaram, infelizmente. Por isso que mataram. Tá? Aqui está uma prova. Antes, né, eu já te conhecia. Ou seja, só Deus sabe dessas coisas. Então, tanto que Natanael, Bartolomeu, ficou surpreso. Tá? Aí ele passou a perceber que Jesus não era uma pessoa qualquer, não era um homem qualquer. Tanto que depois ele começa a seguir Jesus. Entendeu? Interessante isso. Tá? Depois a gente não sabe o que eles conversaram, porque a Bíblia não relata. Tá? A Bíblia só relata esse pedaço dessa conversa entre Jesus e Natanael. Depois a gente não sabe, né, mais o que eles conversaram. Mas com certeza Jesus falou alguma coisa para ele, além disso, né,
que ele ficou tão encantado com Jesus que ele passou a seguir Jesus, largou tudo para seguir Jesus. Isso aconteceu com todos, né? Todos eles largaram tudo para seguir Jesus, né? Então, é interessante, ok? São Bartolomeu, depois disso, ele passou, então, a ser discípulo de Jesus. Por isso que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas falam lá que Jesus escolheu 12 e aí dá a lista, né, daqueles 12 que Jesus escolheu, ok? Então, gente, a Bíblia só fala, infelizmente, só fala, por isso que eu estou falando, a Bíblia fala muito pouco dos apóstolos. Só São João, que relata esse pedaço, e também os outros 3 falam, né, dão o nome dele lá na lista dos 12 apóstolos, mas sobre a vida dele mesmo a gente só sabe isso. Então, a Bíblia ela não fala mais alguma coisa sobre o apóstolo, ok? Aí algumas meditações que a gente pode fazer sobre esse encontro de Jesus com Natanael. Por que a figueira? Por que Jesus fala, né, que viu ele lá debaixo da figueira? Porque a figueira, gente, era uma árvore muito comum na Palestina. Na Palestina, na época de Jesus, tinha muita figueira, entendeu? Tanto que Jesus usa várias vezes a figueira, né, nas parábolas dele. Então, a gente vê que era muito comum a figueira na época de nosso Senhor Jesus, entendeu? Mas o que a gente pode falar sobre esse encontro? No Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo de 45 a 51, diz que São Bartolomeu, depois que Jesus falou aquilo tudo para ele, né, que tinha visto, né, visto ele antes de chamá-lo, olha só o que ele fala. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, então ele faz a sua profissão de fé. Reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Bonito, né? Bonita a profissão de fé de São Bartolomeu. Então ele reconhece que realmente Jesus é o Messias, o Rei de Israel. E Jesus diz: crei só porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Verás coisas maiores que estas. Olha aí, Jesus, né? Ele sempre aproveita para dar um ensinamento maior do que aquele, né, que os apóstolos queriam que Jesus falasse. Então, Jesus fala para ele: ah, é? Só porque eu falei isso, você tá achando? Se você vai ver, Jesus está dizendo o quê? Os milagres. Quando ele fala aí, verás coisas maiores do que essas. Que coisas maiores são essas? Os milagres. E os apóstolos viram coisas ali, gente, que, olha, a ressurreição de Lázaro, por exemplo, depois de 4 dias, o Padre Léo falava, né, que a maioria sai correndo. Na hora que o Lázaro saísse para fora, e todo mundo sai correndo, porque todo mundo tem medo de morto, né? Não é verdade? E o Padre Léo, ele falava, a gente morria de rir dele falando, né? Mas os apóstolos, eles viram Lázaro. Não só Lázaro, né? Aquela menina, né? Que a Talita também, que Jesus ressuscitou. O menino lá da viúva lá também, que Jesus ressuscitou. E fora os outros milagres. O próprio Jesus, que ressuscitou depois, não é? Então, gente, essas coisas maiores aí que Jesus está falando são os milagres que ele ia fazer. E os apóstolos todos seriam testemunhas. Eles falam, né? Nós somos testemunhas que nós vimos a glória, a transfiguração de Jesus. Apesar que na transfiguração não foi todos os apóstolos que viram. Foi só Pedro, Tiago e João. Entendeu? Mas a maioria dos milagres de Jesus, todos eles participaram. Entendeu? Então, Natanael viu de fato os prodígios e a glorificação do Mestre. Foi o que eu acabei de dizer. Ouviu a sua mensagem, assistiu a sua paixão e a sua glorificação. Claro que ele não estava aos pés da cruz. Só São João, ok? Mas ele sabia que Jesus tinha morrido, né? E depois ressuscitou, ok? E depois se tornou mensageiro da Boa Nova. Então, depois ele começou a pregar junto com os outros apóstolos que Jesus mandou, né? Vocês vão agora voltar para Jerusalém, eu vou voltar para o Pai, agora vocês vão pregar em meu nome. E todos os apóstolos fizeram isso, se espalharam pelo mundo,
pregando a boa nova. A boa nova quer dizer o evangelho, ok? Aceitando com entusiasmo as consequências do seu testemunho comprometido, tanto que ele foi até a morte, assim como todos os outros apóstolos, né? Aconteceu com São Bartolomeu algo como o que se deu com os moradores daquela cidade de Sicar, na Samaria, aquela samaritana, que Jesus conversou com ela, está lá no Evangelho de São João, capítulo 4. Então, o mesmo que aconteceu com a samaritana e com o povo da Samaria, aconteceu com São Bartolomeu. Vamos ver. Quando a samaritana do poço de Jacó, convertida por Jesus, o apresentou a eles, e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42. O contato com Jesus nos mostra claramente que só ele é o Salvador do mundo. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. O que nós podemos fazer de reflexão sobre isso, gente? Que, assim como São Bartolomeu, que não conhecia Jesus, se converteu depois que conheceu Jesus, nós também podemos nos converter quando a gente conhecer Jesus. Mas conhecer Jesus, gente, não é conhecer de ouvir falar, não. Ah, eu conheço Jesus. Não estou falando. Ah, eu já ouvi falar, igual o padre Léo contava, né, daquele bêbado, né, que foi procurar lá um padre, né, e o padre começou a falar de Jesus para ele, falou: ah, Jesus, eu conheço, aquele da minissérie. Não é isso que nós estamos falando, não, gente. Não é o Jesus da minissérie, não, dos filmes. É o Jesus verdadeiro, que a gente precisa realmente conhecê-lo, realmente. Mas para conhecer Jesus, precisa de quê? Da gente realmente querer estar com ele. Não é? Estar realmente com eles todos os momentos da nossa vida, os bons e os maus. Não é só nos bons momentos. Né? Aí que a gente se engana muito. Né? Conhecer Jesus quando tudo está bem, isso é maravilha. Quem não quer? Eu creio muito em Jesus, né? Jesus está comigo, né? Claro, né? Eu não tenho problemas, né? Eu estou lá com o meu carro do ano, eu estou lá com, né? Igual o povo faz hoje aí, não é? Vem para cá que você não vai mais sofrer. Jesus vai te dar um carro do ano, Jesus vai te dar casa bonita, Jesus vai te dar dinheiro, não é verdade? Dá seu dízimo que Deus vai te dar isso, Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Muito fácil conhecer Jesus assim, não dá. Quem não quer? Eu quero ver você conhecer Jesus quando você estiver lá embaixo. Quando você estiver numa depressão, quando você estiver, né, perder uma pessoa, que seu coração está ali sangrando. Não é? Aí eu quero ver se você conhece Jesus mesmo. Aí que você tem que mostrar que Jesus está com você. Em todos os momentos, e principalmente nos maus momentos, de dificuldades, né? Por isso que Jesus fala: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Jesus não falou, né, que você vai ter vida boa, que você vai ter vida mansa, não é verdade? Me siga que você vai ter, o carro do ano, igual eu falei aqui. Jesus não prometeu isso para ninguém. Eu queria saber de onde eles tiram isso. Isso, gente, é uma teologia do Antigo Testamento, que os judeus acreditavam. Por quê? Porque os judeus acreditavam que morreu, acabou. Então, tinha que viver tudo aqui nessa vida. Mas nós não somos feitos para essa vida. Lembrando que aqui é uma passagem. Por isso que Jesus fala: quer ser meu discípulo, toma cada dia sua cruz e me siga. Tá? Então, Jesus não prometeu que seguir ele, conhecer Jesus, seria uma maravilha, um mar de rosa. Foi para os apóstolos? Para São Bartolomeu, foi fácil seguir Jesus? Pelo contrário. O que aconteceu com ele? Perseguição, dor e, por último, morte. Foi o que aconteceu com todos os apóstolos, não é verdade? Então, quem falou que seguir Jesus é fácil? Conhecer Jesus é fácil? Não, não é. Mas aí que está. Vale a pena seguir Jesus. Mas seguir de verdade. O verdadeiro Jesus. Não é esse Jesus falso aí da nova era, não. Esse Jesus que eu estou falando é o Jesus da nova era. Não é? É o Jesus que eu não posso sentir uma dor, não é verdade? Que tem que me curar. Quem falou? Aonde que Jesus disse que vai curar todo mundo? Se fosse assim, ninguém morria. Estava todo mundo aí. Quem disse que todos serão curados? Não, Jesus vai curar. Jesus tem que me curar. Ele é obrigado a me curar. Mas quem falou isso? Aonde está escrito isso? Então, gente, esse Jesus que está sendo pregado aí
Não é o Jesus que São Bartolomeu seguia, não. E a vida dele mostra isso, ok? Aí depois a Bíblia, como eu falei, não fala mais sobre ele depois disso. Depois desse encontro dele com Jesus, que ele se tornou apóstolo e missionário, a Bíblia já não fala mais. Então agora nós já temos que ir para a tradição da igreja. A importância da tradição, tá vendo? Volto a repetir. Por isso que eu sempre coloco aqui a Bíblia, eu começo pela Bíblia, e agora vou para a tradição da igreja. Por quê? Porque a Bíblia não colocou tudo, nem sobre Jesus, nem sobre os apóstolos, nem sobre Nossa Senhora, nem sobre São José, nem outro personagem. Então a gente tem que buscar fora da Bíblia, na tradição da igreja. Então, agora vamos ver o que a tradição da igreja fala sobre a continuação da vida de São Bartolomeu depois que ele se tornou apóstolo e missionário de Jesus, ok? O historiador Eusébio, do século IV depois de Cristo, que era bispo de Cesareia. Cesareia, gente, era uma cidade ali da Palestina, Cesareia de Filipe, onde Jesus fez aquele discurso que Pedro depois, que Jesus fala, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, entendeu? Então esse bispo era de lá, do século IV, chamava-se Eusébio de Cesareia, bispo, ok? Ele escreveu ao filósofo e teólogo cristão do século II, chamado Pânteno, fundador da escola catequética de Alexandria e mestre de Orígenes. Quem foi Orígenes, gente? Orígenes foi um padre da igreja do primeiro século. Tem escritos dele aí. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda muita coisa de Orígenes, que foi um padre do primeiro século da igreja. Ok? Mas por que ele não foi canonizado? Porque ele fez algumas coisinhas aí que não foi considerado santo pela igreja. Tá? Uma delas eu vou contar aqui para você entender. Ele interpretou a Bíblia ao pé da letra. Por isso que eu falo, a gente não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Orígenes fez isso. Eu acho que foi Orígenes mesmo. Mas tenho quase certeza que foi ele. Eu estudei isso na teologia. O que ele fez? Ele interpretou um texto bíblico ao pé da letra. Aquele texto que Jesus fala assim, se você... como é que é? Jesus fala, se algum membro seu está te fazendo pecar, corta. Entende? Jesus fala isso lá no Evangelho, no Sermão da Montanha. Jesus fala, se o seu olho te leva a pecar, corta. É melhor você ter um olho do que entrar no inferno com 2 olhos. Jesus fala isso. Aí o que ele fez? Cortou lá um membro dele lá. Então, ele começou a fazer coisas erradas, né? Pregar, vamos dizer assim, interpretar a Bíblia ao pé da letra, coisa que nós não podemos fazer. É o perigo de interpretar a Bíblia ao pé da letra. Já pensou se todo mundo for fazer isso? Vai ficar todo mundo cego, coxo, não é verdade? Quem não peca com os olhos, com a mão, com o pé e com outras coisas, né? Principalmente com, né, os órgãos genitais. Já pensou? Se todo mundo for... Eu acho que foi os órgãos genitais que ele tirou, se eu não me engano. Eu acho que ele teve um pecado de castidade, não sei, e ele acabou tirando o membro dele. Você já pensou se a moda pega hoje? Ia ficar todo mundo sem os órgãos genitais, porque todo mundo pega com eles. Infelizmente, a gente sabe disso. Por isso, gente, o perigo de interpretar a Bíblia ao pé da letra. Qual é a interpretação correta? Fugir do pecado. Meu olho está me fazendo a pecar. Não é para me arrancar ele fora. Jesus não quer ninguém cego. É você... você está vendo aquela televisão ali tem alguma coisa de pecado. Para de ver aquilo ali. Muda de canal. Você está num canal, começa a ver alguma coisa ali que não presta. Muda de canal. É isso que Jesus está falando. Se você vai num lugar que aquele lugar ali tem pecado, sai daquele lugar. Não vai mais ali. É isso que Jesus está falando, gente. Não é para ninguém cortar o pé, cortar a perna, o olho e principalmente os órgãos genitais. E Orígenes fez isso. Mas foi um padre do primeiro século da igreja. Escreveu algumas coisas bonitas. Mas depois, infelizmente, ele cometeu esse erro. Por isso que ele não foi canonizado como alguns outros santos do começo da igreja. Entendeu? Então, ele fala um pouco sobre a vida de São Bartolomeu. Entendeu? O que ele fala? Ele fala que São Bartolomeu foi para Alexandria, no Egito, ok? E depois ele pregou nas Índias, ok? No Oriente, na Etiópia
ok? Então ele pregou toda aquela área ali do Oriente, ok? Na Arábia, ok? Então, esse é um testemunho então, de Eusébio de Cesareia. Outros testemunhos falam sobre a Mesopotâmia, a Pérsia, o Egito, a Frígia, nas costas do Mar Negro e a Armênia. Então, esses foram lugares que São Bartolomeu pregou o evangelho, ok? Então, olha, viajou bastante. Foi um missionário, vamos dizer assim, não é? Como foi São Paulo, não é verdade? E os apóstolos se espalharam, cada um foi para um lugar. E São Pedro e São Paulo depois foram para Roma, ok? Então, vamos ver o que diz, então, sobre São Bartolomeu, um desses lugares onde ele pregava. Então, olha só, o que diz o Breviário Romano apresenta informações de uma antiga tradição armênia. Então, olha só o que diz sobre São Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu, que era da Galileia, foi para a Índia, pregou àquele povo a verdade do Senhor Jesus, seguindo o evangelho de São Mateus. Olha que interessante. Porque foi o primeiro evangelho que foi escrito, o evangelho de São Mateus. Ok? Mais ou menos no ano 50, mais ou menos, foi o evangelho de São Mateus. Depois que naquela região converteu muitos a Cristo, sustentado não poucas fadigas e superando muitas dificuldades, passou a Armênia, né? Era uma cidade, onde levou a fé cristã ao rei Polímio, a sua esposa e a mais 12 cidades. Interessante, 12 cidades, olha aí, 12, tá vendo? 12 significa plenitude. Essas conversões, no entanto, provocaram uma enorme inveja, olha aí, tá vendo? Uma enorme inveja dos sacerdotes locais, a perseguição, tá vendo? Todo cristão vai ser perseguido, infelizmente. Que por meio do irmão do rei, conseguiram a ordem de retirar a pele de São Bartolomeu e depois decapitá-lo. Olha aí, por causa de inveja dele, né, mandaram tirar a pele dele e depois decapitá-lo. Olha só. Interessante, uma coisa interessante que eu não sabia. Michelangelo, que pintou a famosa cena do juízo final na Capela Sistina, em Roma, a Capela Sistina em Roma, gente, é lá o Vaticano, onde o Papa fica, a igreja de São Pedro, ok? Ele representou São Bartolomeu segurando com a mão esquerda a própria pele, na qual o artista deixou o seu autorretrato. Então, o Michelangelo, ele pintou, então, assim como morreu São Bartolomeu. Por quê? Porque, com certeza, Michelangelo, que era um pintor, ele, na época, ele deve ter estudado sobre a vida de São Bartolomeu. Então, ele pintou lá no Vaticano a foto de São Bartolomeu, né, arrancando a própria pele, não é? Porque fizeram isso com ele lá, onde eu já li para você. Entendeu? Aí continua. São Bartolomeu pregou aos indianos e traduziu para a sua língua o Evangelho de Mateus. Morreu em Albana, cidade da Grande Armênia, crucificado de cabeça para baixo. Olha que interessante. Igual São Pedro. São Pedro também morreu de cabeça para baixo. Não? Porque eles não se sentiam dignos de serem crucificados de cabeça para cima, como foi Jesus. Já o bem-aventurado Teodoro disse que ele foi esfolado. Olha, então antes de morrer, ele ainda foi esfolado. Olha só como é que a tortura que os apóstolos passavam. Enquanto, né, depois foi decapitado, ok? Então, primeiro ele foi crucificado, antes de morrer foi retirado da cruz, depois de ser esfolado, por fim teve a cabeça cortada. Nossa Senhora, gente. Isso dá uma dor no nosso coração, né? Quer dizer, uma pessoa sofrer, né, por causa da sua fé, morrer por causa da sua fé. A crueldade, né, dos imperadores, dos reis da época dos apóstolos, né? Gente, isso aqui foi até o ano 313. Por isso que a igreja deve muito a Constantino e o povo fica falando mal do Constantino. Ele teve seus erros? Ele teve, e muitos. Mas, gente, se não fosse o Constantino,
foram 250 anos disso aqui que nós estamos vendo. Primeiros apóstolos, todos eles morreram assim. Todos, menos São João. Todos eles morreram assim, de morte violenta. E depois deles, todos os cristãos, até o Constantino. Eu já fiz aqui um vídeo sobre Santa Luzia, não é? Falei sobre o martírio dos cristãos, falei sobre o martírio de duas santas, Santas Perpétuas e Felicidade. Poderia ficar aqui falando horas sobre os santos que foram martirizados, né? Santa Bárbara, não é? São Cosme e Damião, que nós celebramos agora em setembro, não é? E São Sebastião, que nós celebramos, padroeiro lá do Rio. E todo mundo sabe como morreu São Sebastião. Deram várias flechadas em São Sebastião, não é? E vários santos deram a vida por amor a Jesus. Santo Expedito, São Jorge, não é? E vários outros, não é? Então, gente, a nossa fé, ela não vem de agora, né? Graças a Deus que esses homens e essas mulheres deram a vida por Jesus. Isso é um exemplo para nós. Por isso que são considerados santos pela igreja. São Bartolomeu, rogai por nós. Entendeu? Uma pessoa que morre do jeito que ele morreu aqui, vai direto para o céu. Não passa nem no purgatório. Morrer do jeito que ele morreu aqui, dando a vida por Cristo, meu amigo, está lá diante de Deus, lá quietinho. Entendeu? Intercedendo por nós. Ok? Teodoro de Constantinopla, no século VI, diz que os restos mortais do apóstolo foram levados para Mesopotâmia, onde no ano 508 d.C., o imperador Anastácio levantou em sua honra uma igreja. Então, aí, graças a Deus, o imperador já era cristão. No ano 500, a perseguição foi até o ano 313. No ano 380, o imperador Teodósio disse que o cristianismo era que o cristianismo era a religião oficial de Roma, não é? Então os imperadores agora passaram a ser cristãos. Então o imperador mandou construir uma igreja para o apóstolo São Bartolomeu no ano 508, com os restos mortais dele, ok? São Gregório de Tours, que morreu no ano 596, que era bispo da França, diz que daí vieram para os restos, né, de São Bartolomeu, vieram para a ilha de Lipari. Nunca eu tinha ouvido falar nessa cidade. De lá, no ano 808, para Benevento, na Itália. No ano 983, o imperador Otto III levou, então, as relíquias de São Tiago, tá? E no ano 1000, a igreja de Santo Adalberto, em Roma, que desde então ficou sendo chamada de São Bartolomeu. Então, no ano 1000, então, os restos mortais de São Bartolomeu então, ficaram na igreja, na Itália, de Santo Adalberto, em Roma. Então, é uma outra igreja onde os restos do apóstolo foram levados. Ok? Isso, gente, é o que a igreja chama de relíquias dos santos. São os corpos dos santos, não é? Que a igreja guarda. Por quê? Porque são valiosíssimos, não é? Os corpos daqueles que são considerados santos vão ressuscitar um dia. Assim como o nosso também. Só que nós não somos santos ainda. Não é? Mas a igreja considera... Por isso que a igreja venera, não adora. A igreja venera os corpos dos santos. Eu vou fazer um vídeo, se Deus quiser, sobre as relíquias dos santos. Então, tem relíquias de vários santos. Tá? Tem os corpos que não se corrompem, que eu já falei aqui, mas também tem relíquias, ou seja, partes dos corpos dos santos também. Tá? Então, no dia eu vou poder explicar melhor, ok? Então, a festa de São Bartolomeu é celebrada na Igreja Católica no dia 24 de agosto, por isso que nós estamos fazendo aqui um vídeo sobre a vida de São Bartolomeu ou São Natanael, tanto faz, ele tinha os dois nomes. Tá? Então, que ele possa interceder por nós, lá diante de Jesus, como ele era... É o que a igreja ensina, gente. Como ele era amigo de Jesus, não é? Se ele era amigo de Jesus aqui na Terra,
lá no céu ele é muito mais. O que você acha que ele está fazendo lá? Você acha que ele está fazendo o que lá? Então, ele está lá intercedendo por nós. Então, peçamos, então, que São Bartolomeu interceda por nós lá, né, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu pedido de sempre, não é? Eu vou continuar sempre pedindo a você seu comentário, sua visualização, que você compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas e também a sua inscrição, gente. Por favor, se inscreva se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar para outras pessoas, igrejas, né, para quem realmente quer ser católico de verdade. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.